Olha só, ontem a gente falou dos 2 anos da liberdade do ex-presidente Lula, né? Um processo que você acompanhou muito de perto. Você visitou o Lula na prisão, entrevistou, organizou o livro Lula e a Espiritualidade quando o Lula estava preso, desenvolveu uma forte amizade com ele. O que mudou nesses 2 anos, né, de liberdade do ex-presidente Lula, na sua visão, Mauro? Olha, eu acho que esses 2 anos foram marcados para Lula por dois aspectos. Primeiro, a ideia de que ele precisava sair, ele saiu da cadeia não para se vingar, ele saiu da cadeia para reconstruir o Brasil. Acho que essa é a primeira coisa, é clara, é patente isso. Gente, ele não tem raiva do Moro, ele não tem raiva do Dallagnol, ele falou, ele não vai nem processar os dois. Uma coisa interessante, Mauro, não precisa nem sentir raiva pelos dois, porque eles vão se autodestruir sozinhos, né? Também tem esse ponto, né? É verdade. Mas é o que ele falou, a Lava Jato, o Moro e o Dallagnol são página virada na minha vida. Ele não quer saber, ele não saiu da cadeia para se vingar. Essa é a primeira questão. Segundo, parece que ele sai e vai construindo uma percepção de que o tamanho da destruição do país está sendo muito maior do que poderia se imaginar. Então, ele está muito preocupado na eventualidade de um terceiro governo dele com o tamanho dessa tarefa, né, de reconstruir o Brasil. O Brasil foi completamente destruído desde o golpe contra a Dilma. Uma outra questão fundamental, Léo, é assim, parece que a cadeia trouxe ao Lula algo que ele já tinha, mas potencializou, que é a ideia da alegria de viver, né? O Lula saiu da cadeia muito alegre, com muita alegria de viver. O encontro dele com a Janja foi fundamental, e esse é um aspecto interessante do Lula. O Lula ama a Janja sem desamar Marisa Letícia. Ele tem um amor quase que de veneração por Marisa Letícia, que convive com o amor presencial dele por Janja. Acho muito interessante também. Muito interessante. Acho que isso é muito forte. Lula está muito bem. E trouxe o tema da desigualdade como tema central para a agenda política dele. Você tocou num ponto, né, essa questão da alegria de viver. Eu vou trazer uma notícia que hoje eu achei muito interessante da maneira como foi formulada pelo ex-ministro da Cultura, que é o Juca Ferreira. Ele concedeu uma entrevista ao Tutameia, né? Então, hoje aqui vamos valorizar também outros sites, né? Muitas vezes a gente traz manchete do Globo, da Folha, do Estado. Vamos valorizar o grande site Tutameia, feito pela Eleonora de Lucena e o Rodolfo Lucena, que provavelmente o Mauro conheceu bem, né? Trabalhei com os dois na Folha. Trabalhou com os dois, né? O Juca foi entrevistado pelo Tutameia e falou assim: não há felicidade no projeto político de Bolsonaro. Vou ler a frase porque eu achei muito interessante. Ele fala assim, olha, a figura de Bolsonaro vista a partir da cultura é repelente. Ele é um inimigo da arte e da cultura, é explícito. Ele tem orgulho de ser um inimigo da arte e da cultura. O núcleo duro da base social dele é repelente também. São pessoas que não compreendem a complexidade do ser humano, que não compreendem as necessidades subjetivas. Eles lidam com uma visão maniqueísta e pobre e deixam a cabeça para os pastores alugarem. Não tem uma construção de pensamento complexo, de subjetividades complexas. Não há uma ideia de felicidade humana. É como se nós estivéssemos aqui purgando pecados originais que não cometemos. Não tem nenhum projeto de felicidade no projeto político de Bolsonaro. E aí eu acho que ele toca numa questão fundamental, o Juca, Mauro. Ele está dizendo o seguinte: 2022 o Brasil vai estar diante de uma escolha decisiva para a sua história. Se o Brasil quer ser um país feliz ou se o Brasil quer ser um país infeliz, né? Então eu acho que essa questão assim, é uma disputa sobre felicidade também, independente da questão material. Então passo para você falar a respeito disso. Você sabe, Léo, eu durante 20 anos fui presidente de uma agência de comunicação e assessorei algumas das maiores fortunas do Brasil e, por uma convergência, uma das maiores fortunas do planeta. Essa foi uma constatação que eu fiz. Quanto mais rica a pessoa, mais infeliz. Não existe felicidade no mundo dos muito ricos. Não existe, gente. É incrível. É gente que está sempre insatisfeita, sempre reclamando, sempre achando que os outros não servem para elas. É muito, muito marcante isso, muito marcante. Por quê? Porque a lógica dessas pessoas é a lógica da acumulação de dinheiro, não da acumulação de amor, da acumulação de dinheiro. E a lógica da competição.
Então, enquanto eu não for o primeiro ou a primeira, eu não serei feliz. E só tem lugar para um primeiro, não é? E as pessoas, então, passam a vida. Eu tenho um carro blindado, eu quero 2. Eu quero um helicóptero, eu quero um jatinho, eu quero um apartamento em Paris. Não para. Não para. Então, é uma vida de insatisfação permanente.